Salve rapaziada, hoje vai ter jogo do Mengão da Libertadores, LDU e Flamengo aí, né? Flamengo vai jogar lá na altitude. Então vamos dar uma olhadinha aqui na escalação do Flamengo, na escalação que a gente acha que vai ser, né? Porque o Felipe Luiz ele não divulga assim, somente perto do jogo, a escalação. Vamos dar uma olhadinha também na mídia, o que a mídia equatoriana tá falando sobre esse jogo, o que eles estão falando sobre o Flamengo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos ver aqui o vídeo da Flamengo TV, né? Que eles estão falando um pouquinho aqui sobre o Flamengo, sobre o Pedro. Foram 7 meses de recuperação, muita luta e resiliência. E agora Pedro, que chegou a montar uma estrutura de DM em sua residência, está prestes a entrar em campo novamente pela Libertadores e no momento chave para o Flamengo. Esta terça-feira tem um confronto importantíssimo diante da LDU, na altitude de aproximadamente 2.800 metros de Quito. 2.800 metros, hein? Sim. Pô, jogar lá em cima os caras jogam com 5 jogadores a mais, né? Que conta essa altitude aí. Mas Pedro é um trunfo de peso para o time de Felipe Luiz superar isso e voltar à zona de classificação no grupo C da Liberta. Pedro já foi o Rei da América após a histórica campanha de 2022, quando o rubro-negro foi campeão continental invicto e ele terminou com 12 gols, se tornando inclusive o maior artilheiro do clube em uma única edição do torneio. Não tem como não contar com o Pedro, né, mano? Tem dois tipos de Flamengo, com e sem o Pedro. E ao todo, com o manto sagrado em Libertadores, em 41 jogos, ele tem o dobro, 24 gols, sendo 5 marcados na última edição, em que o Flamengo não foi longe como poderia, mas o P9 fez a sua parte e terminou como o principal goleador rubro-negro. E vale lembrar que Pedro é o segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Já em relação ao ranking geral de brasileiros na competição, ele está no top 5, só atrás de Palhinha, Fred, Luizão e Gabigol. Aliás, todos os gols do 9 bolado foram representando o Mengão. E recentemente, ele mandou um papo reto. Mas eu creio que é só o início aí do que a gente tem pela frente. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda, como vem fazendo, e conquistar os títulos que tem pela frente, que a gente é capaz e tem um elenco para isso em todos os torneios que a gente vai entrar. Deus abençoe a todos. Coisas lindas estão por vir e o sonho do Tetra está nos planos. E a esperança foi reforçada após a volta definitiva do nosso artilheiro, que nesta volta gradual e cautelosa já tem a média de 1 gol a cada 35 minutos em campo. Isso é absurdo, agora, hein? É pra brilhar. O cara precisa de 35 minutos para fazer um gol. Rumo à glória eterna de novo, Pedro. É muito absurdo, cara, igual eu falei, Pedro é uma peça fundamental aí, né? Não tem como ficar sem o Pedro. Porque, cara, o Flamengo precisa disso, precisa de um centroavante que tá sempre ali na área, né? Porque jogar sem centroavante, pra mim, Flamengo não dá, cara. Jogar só com ponta, tem que ter o Pedro ali. E agora que ele voltou, né? Então, pô, não tem como ficar sem ele. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo do canal do Diego, que tá falando um pouquinho sobre o que estão falando sobre o Flamengo contra a LDU e a escalação, né? Qual vai ser a escalação para o jogo aí prevista. Lembrando que essa escalação pode mudar, por isso que aqui eles colocaram um jogador ou outro. Vamos dar uma olhadinha. Danilo, né? Não, pra mim, eu chutaria Danilo. Porque descansou pela na última rodada, sequência de né? jogos do Léo Pereira é grande. 8 jogos seguidos, não é isso que a gente falou aqui essa semana? Foi 8, tem alguma coisa assim. Na lateral esquerda, ali tá escrito Léo Pereira, tem um I tá escrito errado ali, aqui. tem um R e um I a mais, um R a mais ali, ó. Aí muita gente tá discutindo, né, porque muita gente tá preferindo o Danilo pra esse jogo, eu também tô preferindo o Danilo, porque o Léo Pereira aí, eu acho que pra esse jogo o Danilo vai ser melhor, mas é discutível, né? Ayrton Lucas 12, ou Varela. 12 jogos. 12 jogos, é muita coisa, né?
Ayrton Lucas ou Varela na lateral esquerda. Aqui é o imaginaria o Ayrton Varela. Lucas, né? Não é Jogador- improvisação por ali, né? Mas que consegue se posicionar defensivamente até melhor. Eles que o estão falando Ayrton. Varela, mas não sei No não, hein, meio-campo, cara. Gerson Eu prefiro o e Pulgar, Ayrton Lucas pra esse além jogo. do Arrascaeta, que pode Gerson, vir a descansar Pulgar. nesse jogo para a entrada do Luiz Aí Araújo. sem o Alan e o De La Cruz, o Gerson vem fazer o papel do segundo homem. Isso. Normalmente ele joga lá onde está o Plata, né? Começa dali do lado direito. Então é possível que ele venha fazer o segundo volante. Plata na direita, dúvida também na esquerda entre Michael e Everton Cebolinha. E o Bruno Henrique no ataque. Talvez, né, se o Flamengo tivesse vencido o Central Córdoba em casa, na última rodada da Libertadores, o pensamento do Felipe fosse outro em relação a poupar jogadores. Talvez ele usasse um time mais reserva do que para titular nesse jogo, não acha, Felipe? Eu acho que ele vai com o time titular, ele vai com a força total, porque o Flamengo não fez o que todo mundo esperava dentro de casa e acabou, esse jogo ganha a característica de decisão, né? Por mais que tenha 4 jogos, o Flamengo é tido como líder do Favorito? do grupo, né? Favorito do grupo, e não venceu o Central Córdoba em casa. Então, para mim, ele vai botar o que ele tem de melhor para jogar. Concordo muito. E se a gente não ganhar esse jogo, a gente vai entrar numa situação muito complicada, porque igual ele disse, ainda faltam 4 jogos, mas se a gente não ganhar agora, se a gente perder, né, o LDU ele vai lá para 7 pontos, então vai se destacar mais ainda, ficar lá em primeiraço. Depois o Córdoba vai jogar contra o Táchira em casa, né, na casa do Córdoba, e pô, o Táchira aí vem de 2 derrotas, muito provável que venha ser a terceira, então o Córdoba e o LDU vão ficar com 7 pontos cada um, enquanto o Flamengo vai ficar lá na terceira posição, lutando para ganhar os próximos jogos. Então por que a gente já não garante agora, tá ligado? A gente tem que garantir esse jogo, no mínimo do mínimo, empatar nas piores dos pensamentos, né, dos resultados, mas é ganhar, cara. Muito com o Mansur, que eu joguei lá também o Sul-Americano Sub-17. E o primeiro jogo dificultou muito a gente. A gente tinha 17 anos e perdemos um jogo pro Peru depois de 50 jogos só vencendo. E chegamos para jogar o Sul-Americano e perdemos. E depois, já adaptado, voltamos a vencer. E o Flamengo vai sentir essa dificuldade, mas dificuldade com o jogo em si. A bola, a velocidade da bola. Mas o Flamengo tem muita qualidade, né? Independente de quem for a campo, o Flamengo tem muito recurso. E o jogo ganhou característica de decisão. Agora, talvez, né, pela altitude, fosse um jogo para você tirar alguns jogadores, né, que estão nessa sequência insana. Mas o resultado do Maracanã não permite. Exato. O resultado do Maracanã é que provavelmente não vai permitir que ele descanse alguns jogadores. E por isso, acho que a escalação vai ser assim, a não ser que alguém esteja realmente muito próximo de uma lesão, né, os exames apontarem uma fadiga grande de algum jogador. Igual o De La Cruz, por exemplo, que ele já falou. Felipe, eu não jogo nada na altitude. Tanto é que ele nem viajou para o jogo. Ele nem viajou lá para Quito. Então, só se for um desses motivos muito absurdo para o Felipe Luiz não botar alguém titular, né? Acho que vai com o que A tem de poupar melhor algum jogador. para esse jogo. Que Mansur. até pode oferecer uma possibilidade boa para esses jogadores do Flamengo que gostam de acelerar pelos lados, de ter um pouco mais de campo. A LDU vai para o segundo jogo dela como mandante, né, na Libertadores. Está com 4 pontos. Naturalmente tende a buscar mais o jogo. Uma das questões do Flamengo hoje, assim, É isso, cara. Vai ser um jogo muito difícil, né? Já é de se esperar. Mas tô muito confiante. Acho que o Mengão aí vai pelo menos conseguir um golzinho ou outro. Acho que vai ser... Não vou nem chutar o placar para não zicar. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do Futebol Notícias e Reações. Lembrando que todos os vídeos que eu reajo aqui vão estar na descrição. Aqui fala da imprensa equatoriana, né, se irritando com o Mengão. Vamos dar uma olhadinha aqui também, então. Arribó hace pocas horas hasta territorio ecuatoriano Flamengo de Brasil. Lo vi en el aeropuerto Don Danex Jacome, lo vamos a saludar, porque vino Gonzalo Plata, viene el equipo del Mengao, viene con 3 ausencias, 1 por lesión y 2 porque le tienen pánico a la altura de Quito. No, de eso vamos a hablar un poquito porque, insisto, arribó Flamengo y mañana 17 horas rival de Liga Deportiva Universitaria. Aqui ele falou que do De La Cruz, né? Falou que tem medo da altitude. Não é medo da altitude, é porque ele sabe que não vai jogar nada. Se ele sabe que ele não joga em altitude,
Pra que ele vai jogar? Pra entregar a paçoca? El Estadio Rodrigo Paz. Don Danex, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Buen día, el saludo cordial para ustedes, para los compañeros, para todos los amables televidentes. Estamos ya arrancando esta semana. Semana importante para los equipos ecuatorianos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y precisamente ayer alrededor de las 19:30 hizo su arribo el equipo de Flamengo, el equipo del ecuatoriano Gonzalo Plata acá en territorio ecuatoriano. Dentro de las bajas que repasaba usted, Oscar, yo tengo acá 4 bajas. Sería precisamente lateral izquierdo ex Juventus, Alexandro, Alan Sousa, Matías Viña y Nicolás de la Cruz. Son las 4 bajas precisamente del equipo de Flamengo de cara a este compromiso del día de mañana, de mañana, claro, la Liga Deportiva Universitaria de Quito a partir de las 17 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Repasando cómo está la actualidad del equipo de Flamengo después de su partido que tuvo precisamente por Copa Libertadores de América, en donde perdió 1-2 frente al Central Córdoba. Después de aquello, en el Brasileirao le ganó 2-0 en condición de visitante a Gremio. Viene de ganarle 6-0 a Juventud. Y en el último compromiso que disputó justamente el día sábado, terminó empatando 0-0 frente al elenco de Flamengo. Así llega para afrontar su compromiso frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Después de la tabla de colocaciones en su torneo, es decir, en el Brasileirao se ubica en el segundo lugar detrás de Palmeiras, que tiene 13 puntos Palmeiras, 11 puntos el equipo de Flamengo. Esa es la actualidad justamente del equipo brasileño de cara a este compromiso. Pero ayer conversamos al menos un poco, unos segunditos con Gonzalo Plata, porque el resto sí no quiso hablar precisamente a su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Pero vamos a escuchar a continuación a nuestro jugador ecuatoriano, a Gonzalo Plata. Tem o Plata aí, né, que ele é equatoriano, então vamos ver o que ele vai falar aqui. Bienvenido al país, ¿cómo te sientes? ¿Feliz de regresar a la patria y hoy para afrontar un compromiso de Libertadores? Muy feliz. Esta vez es por mi club, así que esperemos que el día martes nos salgan las cosas de la mejor manera, que necesitamos los 3 puntos. Te has lucido muy bien siempre que has jugado en el Rodrigo Paz Delgado, no con selección, pero hoy es el turno de jugar con tu club. ¿Cómo visualizas este compromiso frente a Liga? Sí, va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ser muy aparte con el tema de la selección. Sabemos que el tema de la altura siempre nos va a terminar costando, pero creo que el equipo ahora está mentalizado de que hay que sacar. Bien, ahí estaban las palabras de Gonzalo Plata. Bueno, él quería seguir hablando, pero lastimosamente la seguridad impidió que el futbolista continúe hablando, ¿no? Porque en realidad vinieron mucha gente de seguridad del equipo de Flamengo y la verdad aquí siendo quizá un poquito inoportuno, pero medían prácticamente 2 metros a la gente de seguridad del equipo brasileño. No sé si hay alguna inquietud. O Plata a gente pode esperar que vai fazer um bom jogo. Ele esse pá é o favorito, né? O que todo mundo tá com os olhos nele, porque ele não sente altitude, ele já tá acostumado, o cara corre igual uma flecha. Então, ele ali pela direita, a gente espera que vai fazer um ótimo jogo, né? Compañeros, para poder repasar también las novedades de River, porque recordemos que River también tendrá que afrontar su compromiso frente a Independiente. Foi isso, rapaziada. Você pode ver que o mesmo tanto de medo que a gente tem contra o LDU, né? Nem por causa só do LDU. O LDU é um bom time, sim, mas por conta da atitude, não, né? Da altitude. Então tudo isso engloba pra gente ficar com medo dos caras. Mas a gente vai de cabeça erguida e a gente pode ver que os caras também têm muito medo do Flamengo, né? Qualquer um, pô. Copa do Brasil, Libertadores, que pega o Flamengo, tem esse medo, porque o Flamengo é quase sempre o favorito, mas vai ser um jogão, vai ser um jogo muito disputado. Vamos esperar que o Flamengo faça o seu trabalho, porque eu quero o jogo, pelo menos, não quero aquele jogo fuleiro igual o Córdoba, que o Flamengo teve diversas chances de fazer o gol e não quis fazer o gol, tá ligado? E acabamos perdendo de 2-1, tanto é que se você for ver as estatísticas daquele jogo, Córdoba foi muito inferior, o Flamengo teve quase 80% da posse de bola, de precisão de passe, teve quase 600 passes contra 200 passes só do Córdoba, teve 13 finalizações, o Córdoba teve 6, se eu não me engano. Então não é esse jogo que eu espero do Flamengo. O jogo que eu espero do Flamengo é aquele jogo jogando pra cima, jogando com os atacantes, indo pra cima sem medo, tá ligado? E chegando perto do gol e chutando, né? Que os caras às vezes quer driblar, quer tocar e acaba não fazendo gol. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se tu for novo. E fui!